Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje. Antes de tudo e nada mais, graça e paz. Como é que vocês estão? Temos passado dias difíceis, né? E eu tô morrendo de saudade de vocês, quero deixar isso claro. Mas vamos à nossa aula de hoje. A gente continua falando sobre o tema central, o cristão no novo século, princípios e responsabilidades. E o subtema que nós estamos trabalhando hoje vai ser oportunidade igual para todos. Vamos trabalhar 3 textos, um em Deuteronômio, um em Amós e um em 2 Tessalonicenses. Eu vou usar a Bíblia, a Mensagem, que tem uma linguagem bem contemporânea, bem fácil de entender. E aí vocês acompanham aí na Bíblia de vocês e vai estar escrito a mesma coisa, só que numa linguagem mais fácil para vocês entenderem, eu acho que fica até melhor. O texto de Deuteronômio vai falar sobre a responsabilidade dos patrões, como que um cristão no novo século se comporta como patrão. Depois o segundo tema vai ser em Amós, capítulo 5, que vai falar sobre religião sem justiça. É Deus falando ao seu povo como ele deve se portar. Fala naquela época e de forma contemporânea para nós hoje. O terceiro tema em 2 Tessalonicenses vai falar sobre a responsabilidade do empregado. Então, como que funcionam essas coisas dentro do reino de Deus? Como que a gente age, né? Esse é um tema importante dentro do nosso aprendizado de como sermos um cristão neste século. Então vamos lá. Vamos começar então Deuteronômio. Abra, por favor, a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 24, e a gente vai tirar desse texto um ensinamento de como é ser um cristão e patrão, né? Vamos lá. Versículo 14 e 15. Diz assim: Não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno, e você terá um pecado na sua ficha. Aqui ele está falando sobre pagar no final de cada dia. Por quê? Porque os empregados eram pagos assim nesta época. Mas hoje, o que a palavra quer dizer para nós, neste novo século? Que a gente deve cumprir as nossas responsabilidades cabalmente. Então, se a gente tem um empregado e ele fez o seu serviço, se nós combinamos pagá-lo quinzenalmente, mensalmente, da forma que foi feito o acordo, que a gente deve cumprir. Isso é muito importante, porque se ele passar necessidade por causa do nosso atraso e ele reclamar com Deus, a palavra diz que nós teremos aí um pecado na nossa ficha. Então vamos para o segundo tema, que está em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Aqui Deus está falando ao seu povo, povo de Israel. O povo tinha prosperado, estava enriquecendo, estava bem colocado. E aí, nessa situação, entrou o orgulho, né? E, consequentemente, começaram os pecados a se desenvolverem nesse meio. E assim como Deus alertou lá o povo de Israel, hoje ele alerta aqui nós que somos o seu povo, o povo de Deus neste tempo. Religião sem injustiça. Deus falando que nós devemos sim nos preocuparmos com política e com opressão social. Nós devemos nos preocupar com isso, devemos estar atentos. Então vamos à leitura. Amós,
capítulo 5, a gente vai ler do versículo 10 ao 15. Preste atenção para ver quantas observações Deus coloca aqui para a gente prestar atenção e cumprir o que o Senhor nos manda. Então, Amós capítulo 5, do versículo 10 ao 15, diz assim: Sei bem, vocês odeiam esse tipo de conversa. A verdade nua e crua nunca é agradável, não é? Mas aqui está, sem meias palavras. Vocês atropelam os pobres sem dó nem piedade e tiram o pão da boca deles. Por isso, nunca vão mudar para as casas luxuosas que construíram. Vocês nunca vão beber o vinho dos vinhedos dispendiosos que plantaram. Conheço exatamente a extensão das suas violações, a enormidade dos seus pecados, e são de arrepiar. Vocês que tentam parecer bons cidadãos, aceitam propinas à torto e à direito e chutam os pobres quando estão por baixo. A justiça é uma causa perdida. O mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis, um desperdício de oxigênio. Busquem o bem, não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, como se ele fosse seu melhor amigo. Então vivam de acordo com isso, e talvez isso venha a acontecer. Odeiem o mal e amem o bem e ponham isso em prática. À vista de todos, talvez o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, olhe para esse remanescente e tenha misericórdia dele. Então, ficamos alertas. Como nós temos nos portado quanto a essa justiça social, quanto a essa opressão quanto aos pobres. Aqui diz que o mal virou epidemia. Será que nós estamos contaminados com essa epidemia do mal? Vamos estar atentos, porque nós somos o povo de Deus e Deus espera do seu povo obediência. E vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre a responsabilidade do empregado. Em 2 Tessalonicenses, vamos lá fazer a leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Então, nós já falamos em Deuteronômio sobre as responsabilidades dos patrões. Em Amós, falamos sobre a religião sem justiça, o que Deus espera do seu povo. E agora vamos falar sobre as responsabilidades do empregado. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Ordenamos, com o aval do Senhor, que se afastem dos preguiçosos que estão entre vocês, porque eles se recusam a trabalhar, contrariando o nosso ensino. Não permitam que eles vivam à custa dos outros. Quando estávamos com vocês, ensinamos o valor do trabalho. Portanto, continuem assim. Não vamos nos acomodar esperando que os outros nos sustentem. Na verdade, trabalhamos duro o tempo todo para que vocês não ficassem sobrecarregados com o nosso sustento. E não foi por não ter esse direito. Nós tínhamos direito a um salário, mas queríamos dar exemplo de esforço próprio, esperando que esse exemplo fosse seguido. Lembram-se da regra que tínhamos quando vivemos entre vocês? Se você não trabalha, não coma. E agora soubemos que um bando de preguiçosos inúteis está tirando proveito de vocês. Essa situação não pode ser tolerada. Ordenamos que eles comecem a trabalhar imediatamente, sem desculpas, sem argumentos, para ter direito ao próprio sustento. Amigos, não descuidem de cumprir sua obrigação. Olha só, quantas advertências de Deus a nós nesse ensino de hoje. Como cidadãos do reino de Deus,
como que a gente deve se portar como patrão, como povo de Deus, dando exemplo, e como trabalhador, sem preguiça, sem se encostar em ninguém. Olha quanta responsabilidade nós temos. E as pessoas estão nos observando, porque se nós dizemos que somos de Deus, nós devemos obedecer e cumprir. Clamando sempre, porque sabemos que das dificuldades, clamando sempre ao Senhor que nos ajude nas nossas dificuldades, para que a gente seja obediente. Que Deus abençoe a nossa vida, para que a gente consiga cumprir neste tempo, neste século. Que Deus abençoe vocês.